Priscila, a quem você dedica esse momento especial? 16 pedaços, você que jamais tinha conseguido chegar a essa marca. Como você se sente? Atravessando a linha dos 15. Eu estou muito emocionada nesse momento, porque eu só tinha chegado até o 15º pedaço. Mas hoje eu me superei. Fiquei um raio na sua cabeça, como você vai se sentir agora? Não, mas tudo bem. Priscila, a quem você dedica esse pedaço? A quem você dedica todas as pessoas que te apoiaram? Eu dedico esse pedaço pra minha mãe, porque ela me apoiou muito. Ela sempre me incentivou muito, e pro meu pai também, que ele me chamou pra maior família. E também pro Fábio e pro Everton, que não vieram hoje pra botar porrada em vocês, mas tudo bem, eu dedico esse pedaço a vocês, tá? E eu tô muito emocionada, tá, mas valeu a pena todo esforço, valeu a pena toda a dedicação. Sim, valeu. Olha, eu quero ver quem vai me bater. Eu quero bater. Não, bater não, como é que fala? Superar. Quero ver quem vai me superar. Você imaginava? Na verdade, o tamanho da Thaís nunca me impressionou.